Bom, gente, então, antes de a gente mostrar, para explicar um pouco o que a gente vai mostrar aqui, basicamente, acho que alguns de vocês já devem ter visto aqueles mapas de rede social, que geralmente aparecem, quem usa Twitter já deve ter visto, geralmente com eleições, quando tem debate sobre algum tema do Twitter que alguns grupos de pesquisa fazem um levantamento de rede social, vendo quem interagiu com quem, e aí faz uma nuvem de agentes, onde as interações dos agentes constroem um mapa, uma rede de interações, onde algumas pessoas são mais centrais, outras são menos centrais, e você consegue ver, por exemplo, polarização de alguns debates, ou quais são as figuras que têm mais proeminência em alguns tipos de debate. Então, basicamente, é isso que a gente fez, só que, em vez de rede social, a gente está falando das nossas falas que foram feitas aqui nas mesas. E aí a gente foi registrando essas interações a partir do que vocês foram falando. E aí a gente categoriza as coisas a partir desses grupinhos aqui. Então, basicamente, a gente tem agentes, atores, que são, por exemplo, Prefeitura de São Paulo, Fórum Mundaréu da Luz, que são agentes, podem ser individuais ou coletivos, e processos onde eles incidem. Então, remoção de tal ocupação, PIO Setor Central, que são processos, que não são coisas que os agentes incidem, promovem ou sofrem ação. E aí a gente categorizou os agentes aqui, isso aqui está aberto para o debate, inclusive, assim mesmo, no fundo, o que a gente quer é construir uma compreensão coletiva do que a gente está discutindo no seminário, mas, provisoriamente, a gente tem Estado, mercado, locais, que são pessoas locais, sociedade organizada, que é geralmente quando os locais eles se organizam, então o Fórum Mundaréu da Luz, por exemplo, ou ocupações são sociedade organizada, e outros, que aí entra a universidade, igreja, outros que foram aparecendo. Quanto maior o agente, vocês vão ver, maior é a escala que a gente atribui para eles, então o Estado é maior do que os locais, no geral, mas também a gente tem um outro mapa onde quanto mais central esse agente é nas discussões que foram feitas aqui, maior ele vai aparecer no mapa. E aí vocês estão vendo, basicamente, como é que funcionam os vínculos. Acho que a gente pode deixar isso aberto de legenda, e se precisar voltar, pode ser? É legal fazer só uma ressalva, que acho que é um erro frequente assim, de interpretação quando o pessoal vê o mapa, que é achar que um agente está linkado com outro, eles têm uma relação de parceria. Então, nem sempre é uma relação de parceria. Quando tiver pontilhado, são relações de enfrentamento. Então, acho que isso era importante a gente ressaltar. Enfrentamento, e não pontilhado é uma parceria ou uma incidência de um agente sobre o processo, quando tem a setinha. E tem os casos também que os processos incidem sobre os agentes, tipo, remoção incide sobre ocupação. Então, não é um agente que está construindo um processo, mas um processo que está atingindo um agente. Então, tem esses casos, só para vocês não estranharem algumas relações que aparecem aí, que nem sempre é parceria e nem sempre é construtivo, virtuoso, às vezes é enfrentamento ou destrutivo. Bora mostrar, porque aí acho que a gente está discutindo muito abstratamente. Então, a gente vamos começar só mostrando o mapa geral, só para dar uma escala do que foi feito. A gente já aplicou essa metodologia é uma metodologia experimental nossa de registro de pesquisa, a gente não sabe muito bem. A gente está querendo testar essa metodologia aqui também, quanto que ela consegue articular outras formas de ver e, consequentemente, outras formas de agir sobre o território, mas a gente já usou ela como forma para isso em outros territórios, em outros campos nossos, e a gente está trazendo para cá, fazendo ao vivo pela primeira vez. Quem sabe faz ao vivo. Então, esse é o nosso... É o mapão de todo o seminário. Super claro. Super claro. Mas... Não, e essa é a versão que ele está com vários nomes apagados, né? Os nomes menos relevantes estão apagados. Então, essa é uma simplificada. Mas vamos lá, acho que tem esse negocinho aqui, né? Como é que funciona esse aqui? Bom, dá um zoom out. Basicamente, se a gente fosse fazer uma leitura de grande escala disso aqui, basicamente o que a gente tem, esse azulzinho aqui é mercado, são agentes de mercado,
Os amarelinhos amarelinhos são os locais, vermelhinhos, isso. Então, ó, tem lá Airbnb, plataformas de aluguel, Quinto Andar, todas as empresas que apareceram ontem, nas apresentações de ontem, capital financeiro, mercado imobiliário, que foi o que a gente foi falando ao longo. E aí, só para dar alguns exemplos, é que aqui está difícil de ler porque é muita coisa, mas em retrofit, por exemplo, estão ligadas todas aquelas empresas que foram aparecendo nas apresentações de ontem que fazem retrofit, ou que acho que a Airbnb deve estar ligado, acho que não está. Está em plataforma de aluguel, isso. Ó. Aí, nesse caso aqui, é um caso onde o Airbnb ele compõe um grupo maior, que são as plataformas de aluguel, certo? Então, é por isso que eles estão linkados. Então, dá um zoom out aí, Pedro. Então, aqui a gente tem esse grande grupo, o mercado. Aqui a gente tem sociedade civil organizada. Vocês estão vendo que eles estão... A localização no mapa é a mesma coisa que aqueles mapas de Twitter. A localização no mapa, nesse mapa, diz para a gente quem está mais próximo, quem está mais distante, quem interage mais, quem interage menos. Então, o fato do mercado estar separado... Não foi a gente que escolheu separar o mercado da sociedade civil organizada. Isso foi da própria forma como as falas foram expostas e dos processos que foram criadas. O algoritmo separa o que está mais próximo do que o que está mais longe do que está mais perto. Ou seja, acho que a gente pode dizer, acho que não tem nenhuma grande descoberta, mas de fato o que aconteceu foi, somando tudo o que foi dito, a gente tem um grande grupo que é de mercado, que está separado de um grande grupo que é locais, sociedade civil organizada. Uma coisa que a gente... Estou vendo agora que era outra, hein? Mas tudo bem. Dá para... Não sei se vocês notaram que tem um azulzinho mais escuro. A gente trocou isso para outra cor em outros, que é o Estado. Isso, aqui, ó. Isso, ó, Polícia Militar, Bolos, Defensoria Pública, Subprefeitura da Sé. A gente coloca tudo que a gente... Ele é deputado federal, então ele é Estado. O Tarcísio de Freitas ali. Uma coisa que a gente notou, talvez exatamente. Uma das coisas que a gente notou, a gente vai ver nas mesas, a gente não fala, todo mundo que foi falando, a gente não fala do Estado como um agente. Vamos abrir o das mesas? E acho que é um ponto de provocação para o debate. Aqui, ó, aqui o Estado está rosinha. Então, por exemplo, na mesa 1, repetiu a lógica. Ó. Aqui teve as falas sociedade civil, aí aparece população de rua muito central nessa primeira mesa, os cortiços, ambulantes, migrantes, movimentos de moradia. Isso está de um lado. E vocês veem que tem poucos vínculos entre um grupo e outro. Estão vendo que tem poucas setinhas e quando tem, uma boa parte é de conflito, que é o pontilhado. Aí mercado, empresas imobiliárias, aí ali embaixo investidores, Airbnb. Então, em grupos diferentes, as imobiliárias com as outras. E aí, por fim, o Estado está... Aqui, ó, tem um estadinho ali, ó, que é Centro de Acolhida, Serviço Social, e lá embaixo o Estado vinculado a PPPs. Né? Ele está... ele é marginal, ele está fora, ele não está no miolo dos conflitos, é como se ele fosse uma coisa à parte. E assim, acho que é uma coisa para discutir se ele é mesmo à parte. Do Estado só queremos o dinheiro, ali, ó. E ali embaixo queremos a privatização também, né? Que é o processo de privatização, né? A polícia está ligada no Tarcísio, mas a gente adotou como critério, a gente só vincula o que apareceu nas falas. Então, aqui está só o que vocês foram falando, tanto de perguntas quanto quem apresentou. Passa para a próxima, Pedro. Então, isso é uma coisa... Uma coisa, gente, para a gente... assim, o mapa ele ajuda a gente a olhar coisas. Aumenta só um pouco, Pedro, para a gente ver... Não, só um pouquinho mais. Uma coisa são os blocos... É isso aqui. Outra coisa que é interessante a gente olhar são as fronteiras entre os blocos, para ver exatamente o que é que está ligando o mercado com o Estado, o que é que está ligando o mercado com... Esse botão Isso. Alô? Então, aqui, o que é que está ligando, por exemplo? PPP
que está ligando o Estado, Minha Casa Minha Vida, PPP. Esses pontos nodais que juntam blocos são pontos interessantes da gente olhar para a pesquisa, ir para campo e para os agentes específicos. Né? Então, aqui. Com todo o mercado. Aonde você está? Aqui, isso, ó, essa fronteira, né? Às vezes às vezes está no bloco mercado, né? E não no. Aqui, o que está ligando um bloco com outro? Crescimento da população de rua, ociosidade junta cortiços e ocupações com capital financeiro. Quer dizer, esses pontos nodais que juntam os blocos são pontos interessantes para a gente olhar para a pesquisa, que são pontos de fronteira, de conflito, normalmente onde tem mais violência e mais movimentação de agentes e dinâmicas, né, e processos. Para a gente olhar para os próximos mapas, isso também. Né? Não sei se alguém quer fazer alguma contribuição para esse, se olhou e faltou alguma coisa que acha importante ter. Porque essa correria que a gente está de muitos assuntos, mas eu acho que é uma coisa que não apareceu e que eu acho que é importante, que é o setor organizado do crime, né? Que entra no mercado imobiliário, que entra nas leis, que entra na estruturação da sociedade e que entra como produtor, entra como organização e também como, em alguns aspectos, defesa da sociedade. Porque, às vezes, a polícia, ainda mais agora com a chegada do Tarcísio, é muito mais ameaçadora do que o crime que está lá, na verdade, fazendo com que o negócio já tivesse uma certa organização. Né? Muito bom, realmente. É isso, como a gente. Isso não é a realidade, tá, gente? Isso é o mapeamento das falas, e justamente não apareceu nas falas. Mas está aparecendo agora, então acho que vamos. Essa é só a primeira mesa, tá? Essa é só a primeira mesa. Vai lá. E eu acho que o Redenção como a resposta da prefeitura para essa questão da pop rua, né? Eu acho que aí ela aparece um pouco mais do que marginalmente. Não, eu não vi. Então era isso que eu ia colocar como contribuição para incluir. Na próxima mesa. Essa aqui é só a primeira mesa. Vamos ver se aparece depois. Duas questões. Alguém aí pode anotar, por favor? Valeu, Ana. Eu queria fazer uma pergunta, Inês. Onde que você ligaria ao crime aqui, para todo mundo também, né? O que é? Aumenta um pouco. Bom, vou deixar a pergunta, então. A gente volta para ela depois. Acho que A gente fez um seminário anterior a esse, há um mês atrás, a gente fez um seminário anterior a esse, justamente para discutir a participação, a discussão do crime, da presença do crime na organização e gestão do espaço, e falando muito de periferia e favela, e não falamos do centro. E a gente já estava ontem fofocando sobre isso, dizendo essa ausência, e eu acho que isso é uma agenda de pesquisa bem importante para encarar esse bicho em relação ao centro, como isso está presente no centro. Então, eu coloco isso como um desafio mesmo de agenda de pesquisa, conseguir situar isso. Com certeza, você tem toda a razão. Está aí, mas aonde, né? Legal. Mais alguém? Vamos para 2 para ver se... Como é que... A 2, lembrando, a primeira mesa foi sobre produção imobiliária, não foi isso? A segunda foi sobre aluguel. Então, essa daqui a gente está olhando o aluguel agora. Aumenta só um pouquinho. Vocês estão vendo que quase não, os vermelhinhos ali quase não tem, que é sociedade civil organizada. O grosso da mesa está laranjinha, o vermelhinho laranja. União das Grupos Cortiços, Movimento de Moradia, está ali, né? Ao passo que o mercado ele predomina muito, ele domina dominou a mesa e domina essa frente, né?
No fundo, o que a gente tem o mercado está relacionado a uma lógica de financiarização do aluguel, enquanto a única coisa que conecta ali é o... Cadê o retrofit? Retrofit... Ah, não, retrofit é na próxima, né? Estou viajando. Aluguel, cadê o aluguel? Gestão do aluguel... O aluguel aqui, ó, no meio, tá no meio, assim, exato. né, liga com cortiços, e cortiços abre todo uma frente de sociedade civil e movimentos e tal, né? Mas essa conexão, né, aluguel cortiços e aluguel financiarização, né? Então o aluguel está aqui no centro, porque a mesa era sobre isso, por isso que ele está no centro, né? Mas ele está é interessante ver de novo as fronteiras, né? O cortiço faz essa fronteira para cá. O locação social também, né? O locação social vai juntar o aluguel aqui com essa área. Gestão de aluguel vai juntar o FICA, gestão de aluguel, locação social, tal. Junta o FICA com essa área para cá também. Mas, de novo, aparecendo poucos agentes públicos, né? Como o Pedro já tinha falado antes. Aparecem muitos processos, né? Programa de locação social. Mas não devia ser rosinha o programa de locação social? É que assim, a gente está separando processos de agentes. Os agentes, eles têm cor. Os processos não, porque a gente entende que processos são feitos por muitos agentes diferentes, entendeu? Para falar um pouco assim, nas falas aparece muito mais processos vinculados ao poder público do que quem é que, de fato, põe eles em execução. Entendeu? Fala, lá. Eu tenho aí uma sugestão mesmo, acho que de coisas que de lacuna do debate mesmo, né? Eu acho que a ausência do Estado, né, ou a periferização do Estado no debate se dá porque as fronteiras de Estado-mercado estão muito borradas, né? Então isso que a Rosana falou, às vezes não tem produção pública, né, nenhuma, então tem um pouco mais justificativa, mas também tem uma lacuna de pesquisa, né? Ontem o Luiz Corrara provocou muito, né? Olha, a gente tem que dar nome aos bois, e a gente realmente estou percebendo que não está dando muito nome aos bois do Estado, né? Me espanta, por exemplo, nomes como Milton Leite, não está aí em quase tudo, né? A gente sabe que a revisão do plano diretor e do zoneamento foi feita pela Câmara, né? Com uma periferização do executivo, né? Do Estado, então assim tinha que estar aí gritando também a complementação. Milton Leite tem que estar aí. E dentro da prefeitura, também dos órgãos de gestão da prefeitura, a gente não falou, mas SP Parcerias, SP Negócios, né, que estão dominando aí a gestão dos projetos urbanos, dos projetos de reestruturação urbana, né? Então, assumindo lacunas aí no meu próprio discurso na mesa. Só mais uma sugestão aí também. Boa essa história, né, de CPP, SP Parcerias, que vai aparecer o Estado, quem fez o projeto Centro Administrativo, o concurso é só figura. Quem fez o projeto Centro Administrativo é a CPP, é um contrato da Companhia Paulista de Parcerias, é ela que faz. Uma sugestão, eu fiquei pensando aqui, talvez nos processos, esses processos quadradinhos, né, eles podiam ficar meio colorido entre o Estado e outros agentes, porque são programas públicos, por exemplo, programa de locação social, a Vila dos Idosos, são programas públicos, que foram investimentos públicos, que o Estado se mobilizou. Então, mas não é só Estado, porque foi fruto de luta, foi fruto de conquista da sociedade. Então, talvez a gente pudesse pintar esse quadradinho, ficar colorido, metade rosa, metade de outra cor, porque senão falseia muito também, né? Essa ausência do Estado. Porque ali tem política pública, e é difícil você falar, bom, não tem Estado? Como não? Tem política pública aí. Tem uma presença da política pública. Todos os incentivos do plano diretor é Estado, é 100% Estado. Então, talvez, por ter optado de não pintar o processo assim, falseou a presença do Estado aí. Para a gente melhorar, né, esse mapa. Legal.
A gente não é uma justificativa, a gente, é só comentando por que a gente fez essa escolha. Nos outros campos que a gente aplicou isso, a gente não pressupôs que tinham processos puros. Todos os processos são, por exemplo, um conselho gestor de ZEIS, a formação de conselho, ele é Estado ou não é? É difícil dizer, porque, como a gente vê, por exemplo, nos Campos Elíseos, ele é um processo dinâmico que envolve vários agentes coletivos, inclusive, e locais. Por isso a gente não. Ele é processo e agente. Tem coisas que são assim, parece que está fácil aqui. Sem Estado não tem isso. Sempre está vinculado com o Estado. Até porque daí mostra as vinculações, né? Assim, o conselho é um espaço institucional criado pelo Estado, e daí justamente no mapa vai mostrar a vinculação. O Conselho de ZEIS vincula com seria o laranjinha, né, que é mais locais, etc. Mas também mostraria os processos do Estado que também estão vinculados mais aos privados. Então, os instrumentos, né, PPP, concessão, os instrumentos são instrumentos estatais, mas eles estão vinculados a atores mais do mercado, né? Aí também talvez ficaria mais definido quais instrumentos que têm mais abertura para, tipo, incidência, quais são mais mercadológicos, desculpa. Legal. Não, eu ia nessa direção também, porque são derivados de política pública. O Conselho das ZEIS ele existe porque ele está escrito numa lei que faz parte da política pública, de uma operação urbana. Né? Então, eu concordo que falseia, assim, e dá mais clareza. Se tiver, por exemplo, uma linhazinha rosa em volta, assim, por exemplo, você vê, Vila dos Idosos é derivado de uma política pública, né? Porque senão parece que é uma coisa que vem da sociedade civil, de algum agente da sociedade civil, e não é, né, derivado. Legal. Vamos ver a mesa 3. Que foi a do retrofit, das reformas. Retrofit. Aqui o que a gente está vendo, basicamente, é uma mesa que foi dividida em duas. Né? O link ali no meio está em reforma, retrofit, Minha Casa Minha Vida. Um pouco mais do zoom. E a gente tem dois lados. O lado de baixo, que é mercado, e aqui aparece uma coisa que acho que a gente já... Esse debate sobre o processo do Estado, acho que já vai nessa linha, mas desce um pouquinho, Pedro. No geral, quando a gente fala de coisas do Estado, ela aparece assim, né? É um monte de processo. O Pio Setor Central, projetos urbanos no centro, plano diretor e Qualifica Brás, flexibilização na regulação urbana, um monte de processo, requalificar centro, um monte de processo. Assim, eu concordo, acho que a gente precisa ter um jeito de classificar esses processos, mas eu também acho que precisa ter agente. Não dá para ser só os programas como se eles fossem... Porque eu acho que é isso, não é o Estado, não é um Estado abstrato que impôs isso, é um Estado, são pessoas, são organizações dentro do Estado que propõem isso. Então, acho que é importante ter superurbanismo, SMU, quem que é, né? Acho que é importante ter também. Então, os instrumentos não são neutros. A gente fala isso, mas os instrumentos não são neutros, eles estão mobilizados. Mas o Estado também não é. Ele também ele tem permeabilidades, aberturas para a influência, né, de vários atores, né? Então, por exemplo, quando você pensa ZEIS, na hora que fala Conselho de ZEIS, eu vejo uma permeabilidade muito ligada à sociedade civil, movimentos, né, que estão lutando para ocupar esse espaço. Né? E o governo é resistência, ele até não é ele que propôs, entendeu? Então, a gente tem que pensar, talvez, no caso dos instrumentos, pensar que atores que estão mobilizando e como a gente está lendo essa mobilização. Porque, às vezes, também a gente falou de uma ZEIS que é do mercado. Então, uma hora ela pode estar com a bolinha laranja, outra hora ela pode estar com a bolinha, qual é o mercado? Azul. Certo? Não sei, estou pensando aqui alto para a gente, inclusive, usar o que a gente fala sobre os instrumentos. Então, nesse sentido, reforço a ideia de que a gente não pinte inteiramente de uma cor os processos, mas que a gente coloque as cores que estão presentes ali em tensão. Né? Até porque, nos instrumentos, esse conjunto de coisas, eles têm uma história
Então, essa história de botar um nome, eu não sei, porque tem coisas que foram pensadas e formuladas lá atrás de um jeito que foi transformando e virou outro. Então, não adianta você pôr Milton Leite ali, porque Milton Leite é a última versão do negócio, mas a semana que vem vai ter outra versão. Oi, desculpa. Meu nome é Mariana, sou doutoranda na FAO, orientanda do Nabil. Meu projeto foi sobre arquitetura hostil, e eu estou num momento muito de analisar a dimensão discursiva mesmo. E eu senti um pouco de falta, e, na verdade, é uma dúvida, de saber se a mídia, principalmente a mídia de massa, ela funcionaria como um instrumento ou como um agente, né? Ou que agentes ela representaria e aonde ela se encaixaria nesse mapa, que todo mundo apresentou bastante, né, reportagem de como são construídos esses consensos, e acho que a mídia desempenha um papel fundamental, porque a gente vê aqui, né, a quantidade de pessoas é ínfima, né, perto do que eles conseguem atingir. Então, você vê, o mapa é bom para isso, para a gente começar a ver lacunas também, né, do que não apareceu. Oi, desculpa. Opa, boa tarde, eu sou Tica. Acho que, ouvindo você falar, eu senti também que dá para colocar aí, que acho que vou falar um pouco na próxima mesa, de como a política de drogas também vai estar articulando com a produção do espaço aí, e acho que, né, na próxima mesa a gente vai desenvolver um pouco isso, mas em relação à Cracolândia, acho que isso fica bem presente, dá para, né, nesse território dos Campos Elíseos, aí daria para tentar explorar também. Na mesa 4 foi essa última. Vê a 4, ó, cadê? Tem a Cracolândia aí em algum lugar, que não dá para enxergar nada. Aí. Sim, mas apareceu pouco a coisa de guerra às drogas, né, Tica? Mas apareceu pouco no debate também, né? Assim, a Lu colocou um pouco, né? Mas a dimensão do significado da guerra às drogas como um dinamizador de agentes e processos não apareceu muito, não. Mas aparece, a criminalização está aparecendo, mas acho que como um processo gerador maior, não. Mas acho que talvez na próxima mesa apareça mais. Mas questões que na próxima mesa já começaram a aparecer, mas vão ficar, acho que mais vão ganhar maior centralidade, como o tema do racismo, da racialidade e o tema das drogas e da política de drogas. Acho que também isso vai acrescentar. Uma observação também, só sobre essa... Pensando isso aí como uma experimentação metodológica que a gente está fazendo, eu acho que o que é legal é um pouco isso que a Isa estava falando, né? Tipo, o mapa de agentes, ele está o tempo todo flertando o que isso aqui está representando de fato a realidade e o que isso está representando a nossa compreensão da realidade nesse espaço aqui, né? Então, ele é legal como uma ferramenta para a gente enxergar o que está faltando para aparecerem esses tipos de contribuições. Então, se a gente vê que tem um processo que tem pouquíssimos agentes ligados nele, a gente tem um problema ali, porque a gente precisa dar um nome em quem tá sendo afetado por aquele processo e quem está construindo aquele processo. Se a gente vê algum agente que a gente considera importante e que está com pouquíssimos vínculos, a gente vê que a gente está falando pouco sobre os vínculos desses agentes. Se a gente vê algum vínculo que está apartado, não sei se nesse aqui apareceu, enfim, aqui apareceu um pouco, mas tem alguns casos que o vínculo fica apartado num canto, ele nem se conecta com a rede. Tem um problema ali também, porque não são coisas que estão diretamente, totalmente apartadas. Então, tem um problema tanto no registro que a gente está fazendo, quanto tem um problema também nas falas, né? E nas falas que foram até aquele momento. Então, acho que com um pouco da gente trazer esse método para cá,
e num espaço diferente, porque a gente nunca fez isso aqui num espaço como esse, a gente faz em outro tipo de espaço, com outra temporalidade, com outra quantidade de pessoas. Acho que o legal de experimentar isso aqui é de pensar isso aqui também para ação política, né? Como é que a gente está enxergando as coisas e onde é que a gente tem que incidir. E onde é que a gente tem que construir articulação, onde não tem articulação, apesar de as falas, o encadeamento das falas mostrar que tem processos que estão sendo atravessados pelos mesmos agentes ou pelas mesmas práticas, mas que a gente não está se articulando. Então, acho que isso aqui tem um potencial para a pesquisa, mas acho que tem um potencial legal também para a articulação política, justamente nisso de entender onde estão os nós e onde estão as lacunas, né, da compreensão. E, no fundo, é alinhamento de discurso que a gente está fazendo. Né? Isso aqui é o que foi discutido ao longo de todo o seminário. Então, o que a gente está falando aqui é o que falta no nosso discurso coletivamente quando a gente discute isso, né? Acho que para indo para a mesa 4, que a gente está com o tempo está acabando, aqui apareceu o Estado, diferente das outras, aqui apareceu bastante rosinha ali, tem quase que um bloco de Estado ali em cima, né? Com muitos, João Dória, tem uma mesa sobre os projetos de requalificação, justamente. Então, acho que o tema da mesa puxou mais para isso também, né? Apesar de esse bloco aqui de baixo, a gente não dá nome aos bois, né? Que é a parte da HMP, HS, o Pio Setor Central, ele aparece muito como se ele fosse um agente, né? Como se ele fosse e no fim ele é muito central em tudo, mas não tem tipo, eu não sei quem eu colocaria aqui, se é esse urbanismo, se é quem é que age dentro da prefeitura, dentro do Estado, para que isso exista, né, e para que isso ande. E o que tem de interessante nesse mapa também, Pedro, que eu estava reparando agora, é que nos outros, geralmente, os pontilhados, que são os lugares de enfrentamento, estão meio que no centro. A gente tem um bloco movimento, sociedade, um bloco mercado, e esses pontilhados estão ligando os dois. Nesse mapa aqui está uma coisa muito mais difusa. Então, assim, acho também para pensar o que isso quer dizer sobre essa mesa, desses pontos estarem mais difusos, né? Assim, né, limitada até pela perna, né? Você tem um agente, uma ação que tem várias frentes de vários riscos, né? Você consegue avaliar todos eles, mas você só consegue enfrentar um. E às vezes esse costuma se repetir no campo, né, em torno da HIS, da produção da moradia, mas você reconhece outros riscos. É importante isso que a gente está falando, porque volta a questão da falta de agentes, né? Quando a gente está falando de disputa política, como que a gente monta uma estratégia política de enfrentamento se a gente não sabe quem são os agentes? Existe um PIO, é muito abstrato. Existe, né? Assim, quem é, com que, assim, vou ocupar uma secretaria. Qual secretaria eu vou ocupar, gente? É capital internacional? Onde está o capital internacional? Sabe assim? Como que eu enfrento o capital internacional? O mapa é interessante porque o capital internacional pode ter cara, porque ele vai chegar no espaço. Ele chega por quais agentes? Sabe assim? Isso é interessante da gente conseguir mapear para pensar a estratégia política. Não, colocar que eu acho bem interessante isso que você falou, inclusive mapeando os agentes que, embora muitas vezes do nosso lado em alguns momentos, em outros ocupam o setor público e propõem PIO, e propõem plano diretor, e propõem vários instrumentos que, na verdade, depois mordem o calcanhar da gente. Porque se a gente pensar as gestões do PT, em São Paulo propuseram planos diretores que, assim, a gente brigou ano passado contra a revisão, mas, verdade seja dita, o plano já era ruim bem antes da revisão, né? Ficou pior com a revisão, mas já não era bom. Então, acho que também nesse mapa de agentes é importante a gente apontar esses sujeitos que muitas vezes estão do nosso lado também. Porque aí, quando atravessarem o balcão e estiverem do outro lado, a gente também tem que saber como agir. Por outro lado, isso também mostra, a gente falou bastante da fragmentação, né, na mesa hoje, mas eu acho que essa coisa abstrata, cada vez mais abstrata,
né? Não só do capital financeiro, que é abstrato, tarará, mas é abstrato também esse negócio de PIO, CA, incentivo, bônus, uma linguagem cada vez mais abstrata, ela também embaralha a possibilidade da luta, de você ver e dar nome, e ver contra o que você está. Porque, veja, é HIS, né? É HIS, então, e o HIS é uma cortina de fumaça de toda essa abstração da construtibilidade, do valor, né, que vem dali. Então, acho que isso também revela uma leitura do momento que a gente está vivendo, né, e as dificuldades que a gente está vivendo para poder enfrentar isso. Legal, acho que acabou o tempo, né, gente? Muito obrigado pelas contribuições. Se vocês quiserem... Isso, sim. Assim, esse trabalho vai continuar na próxima mesa, esse mapa vai continuar ali fora. A gente vai para o café agora. Se alguém quiser dar uma contribuição de canto de sala, a gente vai continuar por aqui. E esse mapa vai ficar lá fora. A ideia é que a gente tem algumas contribuições já, mas a ideia é que quem se enxergar no mapa, enxergar que está faltando alguma coisa, que aponte no mapa, tem um monte de etiquetinha, de post-it que vocês podem usar. A ideia desse mapa é a gente mapear as existências que estão rolando no centro. A gente tem vários mapas, a gente já apresentou vários mapas aqui, que são mapas dos processos de remoção, os projetos do Estado. E a ideia é que a gente tenha um mapa nosso, do seminário, que aponta quais são as existências desses processos e outras existências que eventualmente existam no território, certo? Então, isso vai estar lá fora, quem quiser está convidado a contribuir. E os outros mapas também, quem quiser dar uma olhada, podem... Isso. Os post-its estão lá para isso.